Salve, salve, João amigos! Bem-vindos ao episódio piloto do Pedrada Podcast, o podcast do Pet Geologia UFAM. Eu sou o Diego, petiano do Pet Geologia, e estou aqui acompanhado dos meus dois companheiros, Volpini e Paty. Oi pessoal, boa noite, eu sou o Volpini e é um prazer estar aqui na primeira edição do Pedrada Podcast. Oi gente, eu sou a Patrícia, sou petiana do grupo Pet Geologia UFAM e é um prazer estar aqui participando do primeiro episódio do Pedrada Podcast. E hoje, como episódio piloto, nós vamos ter o que é o PET, né? Num contexto geral, e o que o Pet Geologia faz de atividades. Bom, então eu vou chamar o Volpini para ele explicar pra gente melhor o que é o PET, né? O que significa PET? O que é o PET? É uma garrafa PET? O que é o PET, Volpini? Explica aí pra gente. O PET significa Programa de Educação Tutorial. Ele é um programa, né, ele é desenvolvido pelas Universidades Federais do Brasil e pelo MEC. Ele é desenvolvido principalmente pelos estudantes, por grupos de estudantes de cada curso e um professor tutor. A nossa professora, no caso, é a professora doutora Solange, e nós somos atualmente 842 grupos, se eu não me engano, no Brasil inteiro, sendo que aqui no Amazonas nós somos 17, sendo 16 na UFAM e 1 no IFAM, e somos 12 alunos no nosso PET específico, que é o PET Geologia. E são esses 12 alunos que eles realizam os diferentes projetos, né, na área do ensino, da pesquisa e da extensão. Bom, como o Volpini explicou agora pra gente aqui, né? E agora a gente sabe que PET não é uma garrafa PET, é um programa de educação tutorial. Agora eu também quero saber, assim, acho que todos, né, que estão ouvindo, querem saber quais são as atividades que especificamente o PET Geologia desenvolve na UFAM. E agora eu vou chamar aqui a Paty para falar pra gente, né? Então, gente, eu vou falar um pouco sobre as atividades que nós desenvolvemos no programa PET. E vou começar falando um pouco das aulas práticas, que é uma das atividades onde os estudantes, né, auxiliam com monitoria. Como é que isso funciona? Por exemplo, existem cursos, por exemplo, engenharia civil, geografia, que tem geologia geral na sua grade. E aí o professor solicita, junto ao grupo PET e ao tutor responsável, uma aula para os alunos deles, né? Por exemplo, sobre mineralogia. E aí os discentes, né, se dividem geralmente em duplas, vão lá e dão uma aula prática sobre os minerais, ou talvez as práticas sejam de rochas, né, para conhecer os principais tipos de rochas. E nós damos essas aulas práticas. Uma outra atividade é o PET social, que nós estamos desenvolvendo, onde nós auxiliamos famílias que estão passando por necessidade, né, que necessitam de ajuda, também imigrantes, refugiados, ONGs, e nós arrecadamos uma certa quantia para montar cestas, né? E essas cestas básicas acabam auxiliando essas famílias. Atualmente, nós estamos desenvolvendo o PET social focado nas famílias que sofreram com a cheia que ocorreu aqui no Amazonas. Então, no finalzinho, eu vou estar falando como você pode estar ajudando essas famílias e explicar como nós temos feito esse projeto. Uma das outras atividades que nós temos são as organizações e participações em eventos diversos. Então, por exemplo, o DGEL, que é o Departamento de Geologia da UFAM, ele desenvolve alguns eventos como a Semana da Geologia ou o SECT, que é a Semana de Tecnologia. E aí eles solicitam junto ao PET para que nós possamos ajudá-los na organização do evento, seja com credenciamento, organizando as oficinas, fazendo as atividades, por exemplo, de auxiliar os palestrantes que vão estar participando do evento. E uma das outras atividades também são as atividades integradoras. O PET desenvolve alguns eventos como o InterPet, o NortePet, o IntegraPet e o ENAPet. O ENAPet é o Encontro Nacional de todos os pets, enquanto o InterPet, o NortePet
Integra Pet, alguns são regionais e outros são locais. E nesses eventos nós discutimos em assembleias algumas das principais pautas para a continuidade do programa, mas também nós conseguimos aplicar as nossas atividades através de resumos e publicar e compartilhar com os outros pets que cada um tem desenvolvido. Então, essas atividades integradoras é uma das atividades bem importantes do grupo. Nós temos o Pet Tira Dúvida, onde também nós auxiliamos com monitoria, mas nesse caso, nós temos uma sala lá no departamento de geologia, onde os discentes podem estar procurando os petianos, se tiverem alguma dúvida a respeito de alguma atividade que eles precisem, ou indicações de artigos ou livros que possam auxiliá-los. E aí o petiano que tem mais afinidade com uma determinada área, que no caso se estudante esteja procurando, ele vai e ajuda, né? Tira a dúvida, auxilia nessa dúvida dos alunos. E a outra atividade é a participação em programas institucionais. Todos os petianos são envolvidos em algum momento durante o seu processo no PET, no PIBIC, no PASSE, no PIBEX, né? PIBIC, Programa de Iniciação Científica, PASSE, PIBEX, Programa de Extensão. E também agora nós estamos com um site nós vamos ter das nossas atividades, que é a base de dados de ciência virtual, onde vai conter várias informações entre diversas áreas da geologia, onde nós vamos estar catalogando informações e colocando nesse site, para que as pessoas que tenham interesse, né, você que está ouvindo tem interesse, vá lá no site e consiga ter artigos, ter livros para aprender ainda mais sobre a geologia. E esse podcast que você está ouvindo também é uma das atividades, onde nós vamos falar sobre temas de geologia, né, de uma forma bem dinâmica, bem interessante, para que alcance o público em geral. E lá no comecinho, quando eu estava falando sobre o PET social, eu falei que poderia estar deixando a forma que você vai estar ajudando, se você quiser ajudar nesse projeto de auxiliar famílias com cestas básicas, no nosso site, que é o www.petgeologiaufam.com, vai ter uma aba lá onde você vai ver PET social. Clicando lá, você vai ter todas as informações como você pode estar doando. E é isso. Não perca os próximos episódios dos podcasts, porque tá bem legal. É isso aí, Diego. Bom, galerinha, então o que nós tínhamos para esse primeiro episódio, nosso episódio piloto, era isso. Qualquer dica ou sugestão que vocês tiverem, podem mandar pra gente no nosso Instagram, ou até mesmo visitando o nosso site, que acabou de sair do forno aí, né? Lá tem um espaço justamente para isso. Depois de você conferir tudo o que a gente tem lá, né? E pode mandar essa sugestãozinha aí pra gente e também participar, né, da nossa ação do PET Social. Queria agradecer aqui aos companheiros de hoje aqui, né? Que é o Vupin e a Paty, pela presença, e deixar a deixa deles aqui para dar um tchau pra gente relaxar tomando um banho de pedra. Obrigado pela audiência, pessoal. Foi excelente fazer parte dessa edição do Pedrada Podcast. E é isso. Espero que vocês me escutem mais vezes. Gente, foi um prazer estar aqui, poder falar um pouco nesse primeiro podcast do Pedrada. E, enfim, espero que vocês participem e ouçam muito os nossos próximos podcasts que vão ser disponibilizados aqui.